Graça e paz a você que se inscreveu no curso de História e Doutrinas da Igreja de Cristo no Brasil. Este é o módulo 2, Origem e Desenvolvimento do Pentecostalismo. E nesta aula iremos aprender sobre o pentecostalismo clássico, que corresponde ao período de 1910 a 1950. A primeira onda do movimento pentecostal no Brasil é comumente denominado de pentecostalismo clássico, o qual abrange os anos de 1910 a 1950. Neste período surgem as primeiras denominações pentecostais, e entre elas se destacam a Congregação Cristã e a Assembleia de Deus, pioneiras do movimento pentecostal, e o qual nós nos dedicaremos em nossa aula. Sobre o início da primeira onda, o movimento pentecostal norte-americano, ainda nos seus primeiros anos, trouxe para o país duas igrejas, a Congregação Cristã, fundada em 1910, e as Assembleias de Deus, fundada em 1911, um ano depois. E essas igrejas dominaram amplamente o campo pentecostal durante 40 anos. Embora tenha havido muitas outras denominações, nessa época elas são as denominações pioneiras do movimento pentecostal e que predominaram nesse período. A Assembleia de Deus foi a que mais se expandiu, tanto numérica quanto geograficamente. A Congregação Cristã, após um período em que ficou limitada à comunidade italiana, sentiu a necessidade de assegurar sua sobrevivência por meio do trabalho entre os brasileiros. Vamos começar falando sobre a Congregação Cristã no Brasil. A Congregação Cristã foi fundada pelo italiano Luigi Francesco, nascido em 1866 e falecido em 1964, que migrou para os Estados Unidos, se converteu ao Evangelho e tornou-se um dos fundadores da Igreja Presbiteriana Italiana em Chicago. E eventualmente foi alcançado pelo nascente movimento pentecostal que nascia ali, no avivamento da Rua Azusa. Bom, somado a isso, chegou ao Brasil em 1910, em resposta a uma profecia para que levasse a obra pentecostal aos seus patrícios. Iniciou as suas atividades entre imigrantes italianos residentes em São Paulo e Santo Antônio da Platina, no Paraná. Essa já é uma foto, já nos seus últimos anos, de vida. Então, nós temos a foto aí de Francesco, desse italiano que fundou no Brasil a Congregação Cristã. A Congregação Cristã, ela tem um estilo pietista, com ênfase nos testemunhos, conforme o historiador e sociólogo Feston, e conservou certos traços sectários, mantendo-se assim mais isolada das outras igrejas pentecostais, conforme escreveu também o sociólogo Mariano. É digno de nota que hoje a Congregação Cristã, ela apesar de pertencer ao pentecostalismo clássico, ela hoje é vista como mais uma seita, embora que pentecostal, haja vista que entre suas crenças ela enfatiza vários aspectos ou características do pentecostalismo, embora por outro lado ela tenha se afastado de muitas características do evangelicalismo, e por conta disso ela aproximou-se mais de uma seita. Hoje ela é estudada na disciplina de muitos seminários, na disciplina de seitas e heresias. Mas enfim, até a década de 1940 ela era muito forte, mas começou a perder espaço para a Assembleia de Deus, e hoje ela não tem muita expressão como ela tinha desde a sua fundação até a década de 40. Bom, vamos agora às Assembleias de Deus. Já a Assembleia de Deus resultou dos esforços de dois suecos, de origem batista, Gunnar Wingren e Daniel Berg, que igualmente emigraram para os Estados Unidos e foram alcançados pelo movimento pentecostal da cidade de Chicago. E os dois obreiros fixaram-se em Belém do Pará, onde passaram a frequentar a igreja batista, cujo pastor também era de nacionalidade sueca. Alguns meses mais tarde, a mensagem pentecostal de Gunnar Wingren e Daniel Berg produziu
no cisma da igreja, surgindo assim o primeiro grupo da nova denominação Assembleia de Deus. E aqui nós temos ao lado uma foto do primeiro templo da Assembleia de Deus no Brasil, né? Então, esses fatos são importantes para que nós tenhamos um conhecimento acurado do surgimento do pentecostalismo, né? Não desvinculando, certo? Não desvinculando a relação entre o movimento pentecostal no Brasil com aquele que nós falamos, que ocorreu em Los Angeles, Estados Unidos, certo? O conhecido avivamento da Rua Azusa, né? Então você não pode separar aquele movimento, aquele avivamento ali, aquele que é considerado como o início do movimento pentecostal, né? Então você não pode separar de maneira nenhuma essas duas primeiras denominações que surgem no Brasil deste movimento que aconteceu ali nos Estados Unidos, certo? Haja vista que os fundadores dessas igrejas, eles tiveram contato direto com o avivamento da Rua Azusa, né? E movidos, né, atraídos pela ênfase no batismo com o Espírito Santo, no dom de línguas, entre outras ênfases, eles decidem nos seus corações virem trazendo essas mesmas verdades para onde Deus os guiar. Bom, ainda a respeito das Assembleias de Deus, no início a Assembleia de Deus demorou, né, para se encaminhar à região sul do país, enquanto crescia consideravelmente nas regiões norte e nordeste. E na região nordeste nós teremos a oportunidade aí de falarmos então do surgimento da Igreja de Cristo no Brasil, né? Exatamente nessa época na qual a Assembleia de Deus estava crescendo consideravelmente nessa região do Brasil. A Assembleia de Deus só chegou ao sul em 1927, uma época de desenvolvimento industrial e de urbanização, onde foi abraçada pelas classes mais baixas e também operárias, assim como aconteceu em outras denominações. Nas décadas seguintes, ela tomava a vanguarda das denominações pentecostais, conforme temos falado até aqui. Bom, mas embora, quando falamos do pentecostalismo clássico ou do pentecostalismo de primeira onda, demos ênfase a essas denominações pioneiras, é digno de nota que muitas outras denominações surgiram nessa época, né? A Congregação Cristã e como as Assembleias de Deus são, sem dúvida, algumas pioneiras do movimento pentecostal no Brasil. Porém, além delas, vale ressaltar que muitas outras surgiram durante a primeira onda do pentecostalismo do Brasil. E entre essas denominações está a Igreja de Cristo do Brasil, qual receberá nossa atenção a partir do próximo módulo, certo? Então, surgida em 1932, a Igreja de Cristo do Brasil entra entre as denominações que pertencem ao pentecostalismo clássico. Bom, algumas características das igrejas da primeira onda que nós podemos destacar, nós temos, em primeiro lugar, o ferrenho anticatolicismo, né? Essa época, né, é uma época no qual há uma ferrenha luta, um combate ao catolicismo, né, com todas as suas crenças e práticas. Então é muito típico do pentecostalismo clássico. Somado a isso, há uma defesa na atualidade do batismo no Espírito Santo, no falar em outras línguas, na continuidade dos demais dons espirituais e a crença na volta iminente de Cristo, né? E somado a estas duas, há uma espiritualidade mais fervorosa, né, que é pouco vista nas denominações históricas, né, ou tradicionais. E acrescento, além dessas três, outras duas. Em quarto lugar, a necessidade de um comportamento radical, né, sectário e de rejeição ao mundo, né? As denominações pentecostais da primeira onda, elas ensinam a necessidade de uma separação radical e rejeição das práticas pecaminosas e contrárias à palavra de Deus, né? E fora isso, em quinto lugar, o forte ardor missionário, né? É característico das igrejas pentecostais, o que justifica também o crescimento delas, tá certo? A razão por que os pentecostais cresceram assustadoramente em comparação às igrejas históricas se explica por isso, o seu forte ardor missionário. O que nas igrejas históricas, né, conservadoras, elas, por um lado, deixam a desejar, tem uma boa teologia, tem um zelo, um cuidado pelo discipulado, mas em contrapartida pecam pela falta de ardor missionário, certo? Tanto é que tivemos a oportunidade no primeiro módulo de vermos como que no início da fé protestante no Brasil, as igrejas estavam não muito preocupadas em se expandir, né? Estavam mais preocupadas em ter resguardado o direito de culto, né? De professar sua fé, e não tanto de evangelizar. Isso se dá um pouco mais tarde, né? Mas os pentecostais, eles, embora seja um movimento recente em comparação às igrejas que já encontravam-se no Brasil, né, antes do surgimento das primeiras denominações pentecostais, eles se disparam nas décadas seguintes e ultrapassam as igrejas históricas em número de membros, né? Número de membros, número de igrejas, número de obreiros. Então, se explica por isso, pelo forte ardor missionário. Bom, vamos aqui a algumas considerações finais.
A congregação cristã e as Assembleias de Deus praticamente dominaram o campo pentecostal durante os 40 anos, uma vez que todas as demais denominações desse período, além de serem relativamente poucas, eram inexpressivas, certo? Inexpressivas. Não tinha tanta notoriedade como tinham essas denominações. Das duas pioneiras, a Assembleia de Deus foi a que mais se expandiu numérica e geograficamente, a ponto de ser praticamente a única expressão do protestantismo em alguns estados do norte. A congregação cristã no Brasil, por outro lado, após um período em que ficou mais limitada à comunidade italiana, sentiu a necessidade de assegurar sua sobrevivência por meio do trabalho entre os brasileiros. Após um crescimento inicial rápido, foi ultrapassado pela Assembleia de Deus no final dos anos 40. Bom, e essa foi a nossa videoaula sobre a primeira onda do pentecostalismo, certo? Do pentecostalismo clássico. E na nossa próxima videoaula iremos falar sobre o deuteropentecostalismo, né, que é o pentecostalismo de segunda onda. Então, até a nossa próxima videoaula.